Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria poder rever os irmãos aqui novamente. E quero convidar você, logo de início, já orar mais uma vez. O Senhor nos dê a graça para ouvir a mensagem dEle. Convido você a se prostrar diante da palavra do Senhor. Que o Senhor realmente venha consolar o seu coração essa noite, que você saia daqui animado, perseverante, cheio de esperança, mesmo diante de aflições que talvez não chegaram, mas elas estão se iniciando já em nosso país e já têm assolado o mundo afora. Então, curve a cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra é santa, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor, Deus, seja gracioso. Ó Pai, que a gente possa sair daqui, Senhor, amando o Senhor, querendo conhecer ainda mais, desejando, Senhor, Te buscar mais e mais todos os dias. Inclusive, Pai, naqueles dias de dor, de sofrimento, principalmente nesses dias, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós, porque somos miseráveis, muitas vezes somos tão incrédulos, Deus, não confiamos, não acreditamos, ó Deus, não temos fé suficiente, Senhor, para ver a Tua soberania, Senhor, sobre a história, sobre o tempo, sobre tudo. Ó Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, eu particularmente tenho uma mania, gosto muito de ficar vendo vídeos de curiosidades na internet, vídeos, por exemplo, eu gosto muito de assistir mais o Rael, vídeos sobre as maiores máquinas, essas coisas, eu sei que é meio estranho, mas eu gosto, as maiores máquinas do mundo, por exemplo, as pontes mais incríveis que já foram construídas. Esse tipo de curiosidade, não sei se você já viu, né? Algo desse tipo. Gosto muito desse tipo de vídeo. E passeando pela internet, vi uma imagem, uma sugestão no YouTube. Quando você assiste muito um vídeo, vem outras sugestões, correto? E lá eu vi um. E eu fiquei curioso. E eu digitei no YouTube para me saber qual foi, aliás, o maior barco que já existiu. O maior navio cargueiro, né? Esses que levam aqueles containers. E o maior navio do mundo que já houve, o maior navio já construído pelo homem, não foi o Titanic, não sei se você já vai pensando, pelo contrário, esse teve 2 vezes o seu tamanho. O maior navio já construído pelo homem foi um navio japonês, e não me peça para falar o nome, porque não vou, apesar de não estar em japonês, está em inglês. Mesmo assim, não me arriscarei a dizer o nome, você pode pesquisar lá. Ele foi construído em 1979 e o seu tamanho era os impressionantes 457,2 metros de comprimento. Vou até repetir. Ele tinha o tamanho de 457,2 metros de comprimento. É enorme, hein? Realmente um gigante do mar. Mas é interessante, depois que eu fui ver esse navio, e eu fiquei pensando, trazendo um pouco para o nosso, mais relacionado às questões espirituais. Esse navio, ele é grande, mas aquilo que comanda o navio, ou que dá direção para o navio, é pequeno, comparado ao tamanho. É insignificantemente pequeno comparado a esses 457 metros de comprimento, que é uma peça chamada o leme do navio. Ele é grande, mas comparado a esse enorme tamanho aqui, a desproporção é gigantesca. Pensando um pouco sobre Deus e a igreja, é o contrário. Pensa junto comigo, se inverte esses papéis. Nós vemos uma pequena igreja, uma frágil igreja, que ao longo da história sofreu inúmeros ataques. Mesmo assim, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Mas mesmo assim nós vemos uma igreja fraca, uma igreja pequena, mas comandada por um grande Deus. Se o navio era grande e um pequeno leme dava toda a direção e comandava o navio, as questões da igreja é diferente, ao contrário. Nós vemos um pequeno povo, um povo eleito desde a eternidade, mas pequeno, frágil, mas comandado por um grande Deus, um soberano Deus. O que isso tem a ver com a história de hoje ou com a passagem que nós iremos ver nessa noite? Desde já eu adianto que a história, meus irmãos, ela não corre solta, mas as rédeas do tempo e da história, elas estão sobre a mão desse grande Deus, e a igreja faz parte dessa história. A igreja não está sozinha, mas as rédeas do tempo, da história, o controle está sobre a mão desse grande Deus, Iremos ver nessa noite a história de uma igreja que sofreu, que foi perseguida, atacada, caluniada e aprisionada. E os irmãos mortos por causa da sua fé em Cristo Jesus. E mesmo assim, a Bíblia vai dizer que os olhos desse grande Deus estavam sobre ela. Não apenas olhando, mas guiando e direcionando toda essa incrível história, chamada a história da redenção. Os olhos de Deus estão sobre a sua igreja. Ele é o Senhor da história. As rédeas do tempo estão sobre as suas mãos. Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 8. Convido você a abrir aí a sua Bíblia em Apocalipse 2, a partir do verso 8. Vamos conhecer essa igreja, a igreja de Esmirna. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando e a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Gostaria de ler o final do verso 10 novamente. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Vamos começar então vendo um pouco sobre, eu acredito ser bem proveitoso, um pouco sobre essa igreja, as questões contextuais, que vai nos ajudar e vai nos situar no que está acontecendo aqui. O nome aí já temos, que igreja é essa, que eu falei na introdução, a igreja que estava situada na cidade de Esmirna. É interessante que das 7 igrejas do Apocalipse, essa igreja é a única que permanece esta cidade, Esmirna. A igreja estava lá, nesta cidade. É a única que ainda permanece até os dias de hoje. O seu nome hoje é conhecido como Izmir. Eu creio que esta é a pronúncia, Izmir. Ela está ali na Turquia asiática, fica situada naquela região. Ela tem mais ou menos hoje, talvez uns 250, como eu disse, para mais e para menos, 250 mil habitantes. Nos tempos bíblicos, essa cidade era uma das mais belas da Ásia Menor. Tão bonita que ela mesma se apelidava como a primeira da Ásia, ou a flor da Ásia, por ser tão bela. Era uma cidade comercial, e lá também havia um porto muito importante, e isso fazia com que o comércio fosse extremamente movimentado ali naquela região. E como todas as cidades no mundo antigo, no mundo grego-romano, ela era extremamente religiosa.
como em muitas outras que nós já vimos aqui, na exposição aqui, que nós vimos nas noites de domingo. No mundo antigo, as cidades eram muito religiosas. E lá havia vários deuses, vários templos erguidos a esses deuses, e entre eles tínhamos os Zeus, na mitologia grega, rei dos deuses, podemos dizer assim, Cibeles, Apolo, Deus Sol, Esculápio e muitos outros que haviam naquela região. Então era uma cidade rica, podemos dizer assim, uma cidade com bom comércio, uma cidade bela de estrutura, uma cidade também que ela foi destruída mais ou menos há 1000 anos antes de Cristo. Ela foi destruída pelo Império, e quando Alexandre o Grande passou por aquela cidade, chamou a atenção dele, ou pelo menos o que sobrou dela, e ele decidiu reconstruir. Logo depois, essa tarefa ficou sobre um dos seus generais. Você pode pesquisar sobre Alexandre o Grande e quem foram os homens que ficaram após a sua morte no poder. Foram 4 grandes generais, e eles decidem reconstruir essa cidade, e a história diz como se fosse o renascimento, não é, de Esmirna. Realmente ela tivesse ressurgido dos mortos após a sua reconstrução. Uma cidade extremamente aliada ao Império Romano. Eles ganharam o privilégio, né, segundo eles, ganhavam o privilégio de ser a primeira cidade. Eles foram escolhidos como a primeira cidade em uma disputa de 10 para construir um templo em honra ao imperador Tibério. Então eles ganham essa disputa e constroem um templo em honra a esse imperador, para ele ser adorado ali. Outro detalhe interessante, que havia uma boa população de judeus ali naquela cidade. Muitos e muitos judeus moravam na cidade de Esmirna. E isso, vamos ver também, que contribuiu bastante para o que vai acontecer, ou o que aconteceu ali. Eu quero expor já sobre isso. Vamos começar pelo verso 8, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 8. Uma vez visto o contexto, vamos ver agora um pouco qual é a mensagem para esta igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Para começar, temos que fazer uma pergunta: quem é? Já vimos que igreja é essa? Aliás, aonde ela estava, que cidade era essa onde ela estava situada? E agora vamos nos perguntar, é uma boa pergunta, quem é que está falando aqui? Quem é esse que diz que esteve morto e tornou a viver? Quem é esse que fala aqui, que diz que eu sou o primeiro e o último? Quem é esse que fala a essa igreja? Abra sua Bíblia no capítulo 1. Eu acredito ser interessante vermos aqui sobre quem é esse que fala, não apenas a essa, mas as outras 7 igrejas do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. Até aí. Vemos aqui o último dos apóstolos vivo. A essa altura não havia mais nenhum. Pedro, Tiago, todos os outros já tinham sido martirizados pelo poder de Roma. O último vivo está agora ilhado, isolado, na solidão, em um local, em uma ilha de mais de quase 40 quilômetros de espessura, no mar Egeu, chamado a Ilha de Patmos, uma ilha vulcânica. Os inimigos do império eram mandados para lá para morrer na solidão. Aquele que desafiava Roma, que tinha coragem de desafiar, era enviado para esse lugar, exilado, ia morrer sozinho nesse lugar. João está aqui por ordem do imperador Domiciano. Por quê? Veja aí o final do verso 9. Por causa da palavra de Deus e de quê? Do testemunho de Jesus. Eis a causa. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Estavam tentando calar a voz do evangelho. Domiciano tentava calar a boca do evangelho no seu império e no mundo inteiro. Mas é interessante que no decorrer do texto nós vamos ver, ele fecha a porta ali e Deus do céu abre uma porta para o último apóstolo vivo.
e revela as coisas mais impressionantes que temos em toda a Escritura. Ele tenta calar o Evangelho, mas o Senhor abre uma porta do céu para ele e mostra as coisas que irão acontecer em breve. Mas antes dele dizer, ele vai apresentar-se para João. Observe então o que diz o verso, apenas o final do verso 11. Escreva no livro o que você vê e mande-o a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Após ele dar a ordem para escrever a mensagem do Senhor às 7 igrejas, mas antes de ele começar a escrever, o Cristo, aquele que eu perguntei, quem é esse que fala à igreja? O Cristo se revela para ele, e agora observe a visão da glória de Cristo que João tem em versículo 12. Quem é que fala à igreja? 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como se fosse refinado em uma fornalha. A voz era como um som de muitas águas. Na mão direita dele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como a luz do sol na sua força. Ao vê-lo, eu caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva essas coisas, escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Meus irmãos, o apóstolo, talvez na solidão da ilha de Patmos, ninguém sabe o que se passou pela cabeça de João, o que se passava ali, mas agora Deus mostra para ele uma visão de glória. E o que João vê aqui é o Cristo exaltado. Tem essa perspectiva. O que João está vendo é Jesus em um estado de glória, o Cristo exaltado diante dele, e ele com pavor cai aos seus pés, tremendo, com medo. Então Jesus diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Quem fala? A igreja. Quem está falando às 7 igrejas? É o Cristo exaltado. E é interessante, nós vamos ver cada um dos aspectos desse Cristo exaltado tem uma lição importante na vida daquelas igrejas. Preste atenção. Cada aspecto do Cristo ali exaltado se revelando a João traz uma mensagem de conforto ou vai tratar alguma necessidade daquelas 7 igrejas. Vamos ver então como isso se aplica à primeira igreja, aliás, à segunda, que é aqui no caso a igreja de Esmirna. Primeiramente, Jesus disse, no capítulo 2, verso 8, ele é descrito aqui como o primeiro e o último. Aquele que fala à igreja é o primeiro e o último. Meus irmãos, em tempos de crise, a gente é levado a ficar imaginando ou pensando: como será o amanhã? O que vai acontecer conosco? Como será os dias de amanhã? O que vai acontecer com a igreja? Em momentos de crise é assim, nós ficamos preocupados, começamos a viver várias incertezas, você fica se perguntando o que eu vou comer, como é que eu vou trabalhar, o que vai acontecer, meu filho, a minha família, como é que eu vou pagar aquela conta, e assim por diante. Mas é interessante que aqui no livro de Apocalipse, podemos ver Deus e o próprio Cristo aqui como soberanos em toda a história, como eu disse no início, não apenas nesse momento da vida dessa igreja, mas nós vemos o Deus soberano controlando o passado, o presente e agindo no futuro da vida da sua igreja. Por isso que ele diz: eu sou o primeiro e o último. O Senhor da igreja é também o Senhor
da história. Por isso que ele está se apresentando aqui como aquele que guia, que controla, que tem o poder absoluto sobre toda a história. Ou resumindo, ele se mostra como um Cristo eterno. E os seus olhos estão sobre a sua igreja, estão sobre você nessa noite. O Cristo eterno olha para a igreja e diz: não tenha medo. Ele olha para João e diz: não tenha medo. Esse é o primeiro aspecto. Os irmãos ali em Esmirna precisavam saber disso. Eles precisavam saber dessa verdade, meus irmãos, porque o momento não era fácil. Eu vou falar já já sobre isso, como os dias foram difíceis para a vida daquela igreja, mas agora aquele que é o primeiro e o último fala a eles. Isso é para trazer um cuidado, era para eles entenderem que estavam sobre os olhos de Deus, e Deus estava cuidando deles, inclusive naquele momento de aflição que nós iremos ver já já. O primeiro e o último. O segundo aspecto do Cristo exaltado, ainda no verso 8 diz: estive morto e tornei a viver. Estive morto e tornei a viver. O que ele estava falando aqui para a sua igreja? O que significava essa apresentação deste Cristo exaltado para a sua igreja? Aqui, meus irmãos, ele está trazendo à memória deles os eventos históricos da ressurreição, da morte e da sua ressurreição. Ele está trazendo à sua memória, a memória dos irmãos ali, os eventos que marcaram toda a história da redenção, morte e ressurreição de Cristo. Vejamos então como é que isso se aplica àquela igreja. Meus irmãos, diante da ameaça que eles estavam vivendo, do pavor, do medo, da pobreza que nós iremos ver já já, diante de todas as aflições, o Cristo exaltado apresenta-se para ele como aquele que guia a história, mas também como aquele que tem o poder sobre a morte. Ele venceu a morte. Quem é esse que fala à sua igreja? Aquele que é eterno. Quem é esse que fala à sua igreja? Aquele que venceu a morte. Isso ia trazer consolo, meus irmãos, para os irmãos que estavam ameaçados, inclusive com medo de perder a própria vida. O império poderia arrancar tudo deles, suas propriedades, suas famílias, tudo. Mas uma coisa eles não poderiam arrancar: a esperança da vida eterna. O Cristo exaltado aparece para essa igreja e diz: não temas. Ou seja, aquele que tem as chaves da vida em suas mãos, aquele que venceu a morte, aparece à sua igreja em um estado de glória. Aliás, aparece para João em um estado de glória, garantindo a eles e trazendo consolo e segurança diante do terrível momento. Ele triunfou sobre a morte. Esta igreja, meus irmãos, como eu disse, sofreu. Ela realmente sofreu, foram dias difíceis, mas Jesus vem a eles nesse momento, pede para João escrever, dizendo que, apesar do momento difícil, ele estava assegurando a eles o final. Pense junto comigo. A gente se preocupa no hoje. Como será? E amanhã? O que vai ser de mim se começar assim e assim? Pense junto comigo, se começassem as perseguições, aonde eles iriam atacar? Na escola? No trabalho? Você se pergunta: e agora o que será? A mensagem vem para eles para trazer esperança de que o Senhor é o Senhor da história, estava cuidando de cada detalhe. Eu espero que você saia daqui com esta certeza de que o Cristo exaltado garante a segurança inabalável da sua igreja, mesmo em momentos tão difíceis, tão difíceis. Muito bem, depois que a gente viu a apresentação daquele que fala à igreja, o Cristo exaltado, soberano, que venceu, ele vai mostrar agora que ele conhece a sua igreja, e conhece intimamente. Verso 9. Apenas o início. Conheço
a tribulação pela qual você está passando. Observe, ele se apresenta: eu sou o Cristo eterno. Eu sou aquele que venceu a morte. Por isso eu digo a você, eu conheço o que você está passando. É isso que ele está dizendo a essa igreja. Eu conheço o que você está passando. Jesus conhece a sua igreja. Ele sabe a dor que ela passa, ele sabe a tribulação que ela passa, a alegria, ele sabe se eles estão perseverando ou não. Cristo conhece se a igreja está caminhando rumo às heresias, ele conhece o seu sofrimento, a sua dor. Cristo conhece a sua igreja e conhece intimamente. Ele vai mostrar agora que o Senhor aqui está com os olhos sobre a sua igreja, e ele conhece cada detalhe, e vamos já entender qual é a diferença que isso tem para nossas vidas hoje, saber que Cristo conhece intimamente a sua igreja. Ele começa dizendo aí que ele conhece a tribulação pela qual eles estão passando. A ideia aqui, meus irmãos, de tribulação sempre está aliada ao sofrimento que o povo de Deus estava passando. E os outros aspectos aqui é interessante. Tribulação, depois ele diz: também conheço a sua pobreza e também conheço a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Então ele conhece a tribulação da sua igreja, e os outros aspectos aí são coisas que vêm com o decorrer, ou seja, são resultados daquele momento de tribulação. A pobreza e toda aquela blasfêmia que estava acontecendo ali era um resultado ou aspectos daquela tribulação que aquela igreja estava vivendo. Então vamos começar a entender como Cristo conhece a tribulação da sua igreja. Ao que ele estava se referindo naquele momento. A história pode nos ajudar a entender um pouco, ou pelo menos ter um pouco da dimensão do que estava acontecendo aqui, nesse momento de tribulação. O Pai Samuel me ajudou já, não sei se vocês estão lembrados, já deu algumas dicas do momento difícil que aquela igreja estava passando. Se alguém se recorda, se não, vou relembrar os irmãos. Em um só momento ali, naquela igreja, talvez, alguns estudiosos acreditam que talvez 60 anos, mais ou menos 60 anos depois da escrita dessa carta, se instala uma terrível perseguição ao ponto de, em um único dia, serem mortos 1.200 irmãos. 1.200 nossos irmãos são mortos em um único dia, de cima de uma grande montanha que tinha lá na cidade de Esmirna. Você crê em Jesus? Creio. Negue ele agora. Blasfeme contra ele. Não. Jogava lá embaixo. Você crê em Jesus? Creio. Negue ele agora. Não. E jogava. E esse evento aconteceu 1.200 vezes de uma vez só. Como se não bastasse, em outro momento, mais 800 irmãos são mortos, do mesmo jeito, por causa da sua fé. Maldize a Jesus. Não. Jogava lá embaixo. E assim sucessivamente. Faça as contas. 1.200, depois mais 800. Relatos históricos. Relatos históricos. Um segundo relato histórico que nos ajuda a entender a dimensão de todo esse desastre aqui, pelo menos na nossa perspectiva. Já vou falar que a perspectiva de Cristo é diferente da nossa com relação às aflições que a sua igreja enfrenta. Outro momento histórico é a morte de um dos grandes líderes dessa igreja. Também tem dados que você pode pesquisar na internet. Policarpo, o bispo de Esmirna. Um homem que foi fiel até a morte. Em um momento, os judeus tramam e acusam contra ele, porque dizem que ele não vai adorar César, não vai adorar o imperador. Tudo isso chega aos ouvidos do procônsul e manda chamar Policarpo. E a história vai dizer que, diante disso, o procônsul, que era uma espécie de, talvez, poderíamos dizer, um governador daquela região, ele chega para ele e ameaça ele com feras. Diz que se ele não blasfemasse e não maldizesse a Cristo, ele seria comido pelos leões. Ali havia era uma espécie de um teatro que havia ali em Esmirna, e enche-se de pessoas, Policarpo no centro, e de lá, a maior autoridade daquela cidade diz: negue a Cristo, senão você morre. A resposta dele foi a seguinte: há 86 anos,
Eu tenho servido a Cristo, e Ele nunca me fez mal algum, somente o bem. Como então eu posso maldizer o meu rei e o meu Senhor? Essa foi a resposta para os romanos. O procônsul, ainda não satisfeito, disse para ele: se ele não voltar atrás, ele vai passar pelo fogo, ele será queimado vivo. Novamente Policarpo responde, abre aspas: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora e depois se apaga? Oh, mas você era ignorante com relação ao fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Ele diz que o governador, a autoridade ali, é ignorante. Nesse momento ele, furioso, manda recolher lenha. Sabe quem vai ajudar nessa hora? Algum historiador diz que os judeus não perdem tempo e começam a escorrer na cidade inteira em busca de lenha. Uma grande fogueira é erguida. Policarpo é colocado. Maldize a Jesus. Não. E o fogo acende e ele é queimado vivo, diante de centenas ou talvez milhares de pessoas. Isso é um pouco da tribulação do que aquela igreja estava passando. Novamente, tenha essa perspectiva em mente. Os olhos de Deus estão sobre a história. A história não corre solta. O Senhor é soberano sobre cada coisa que acontece, principalmente também na vida da sua igreja. Outro detalhe que o Cristo exaltado mostra, que conhece, é a pobreza, também relacionada a esse momento de perseguição. Está aí no verso 9. Conheço também a sua pobreza, embora você seja rico. O rico aqui é a ideia de estar relacionado àquela cidade. Como eu disse, era uma cidade rica, uma cidade muito rica. Ela competia com Éfeso para ser a maior cidade daquela região. E perdeu, porque ganhou o direito de construir um templo para a maior autoridade, Tibério César, vivo naquele tempo. Muito bem, essa tribulação e essa aflição assolava a igreja, assolava os irmãos. Agora observe, sempre quando vem a tribulação sobre o povo de Deus, muitas e muitas aflições acontecem, na vida, nas famílias, no trabalho. Esta pobreza, alguns historiadores dizem que era relacionado justamente a isso, ao momento da perseguição. As portas do emprego começaram a fechar. Quando começavam os tumultos perseguindo os irmãos, muitos se juntavam ali, principalmente os judeus, e outros que estavam envolvidos no meio do tumulto, começavam a saquear, começava um turbilhão na cidade naquele momento, batendo de porta em porta, de casa em casa, perguntando quem era cristão. Aquele que dissesse, eu sou, esse era preso, seus bens eram confiscados, sua casa era tomada, e o que sobrava, os malandros vinham e ainda saqueavam o resto. Propriedades, tesouros e muitas coisas eram saqueadas. Então isso estava relacionado ao momento de pobreza. Aqueles que não eram saqueados, as portas de emprego, por exemplo, eram fechadas. É cristão? Pois aqui você não vai trabalhar não. Em Esmirna não. Negue a Cristo? Não, pois aqui você não trabalha. Adore a César? Não, pois não há emprego para você. Era desse jeito naquela região. Eles perdiam seus empregos, seus bens eram confiscados, os seus tesouros roubados, perdiam as suas propriedades. Mas, meus irmãos, o homem pode arrancar tudo que nós temos, tudo, inclusive até mesmo a vida. Mas o tesouro no céu está nos reservado. Essa é a mensagem que Cristo tem à sua igreja. Você é rica, mas no momento você está pobre. Mas um tesouro no céu estava reservado. Isso nos lembra as palavras do Senhor Jesus. Um local tão precioso, um tesouro tão precioso, que nem a traça, nem a ferrugem e nem um ladrão podem roubar ou destruir. O homem arranca tudo que nós temos, nossa família, os bens, mas um tesouro no céu, onde nada pode destruir, nos está reservado. Quem garante isso? O Cristo exaltado. Garante que há um tesouro no céu. Próximo ponto aqui, Jesus mostra que conhece também o momento que eles estavam vivendo ali, um momento de calúnia e blasfêmias contra ele. Verso 9 ainda, conheço também a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são.
Rapidamente, o que significa isso? O que Jesus estava dizendo? Em palavras simples, Jesus está dizendo assim: eu conheço aqueles que se dizem povo de Deus. E esses aí, que estão caluniando, mentindo, acusando, levando informações daqui para o império, ou em outras palavras, dedurando vocês, esses aí não são judeus. Romanos, no capítulo 2, Paulo, de maneira maestral, vai dizer de fato o que é o judeu verdadeiro. É aquele não carnal, é aquele que não fez a circuncisão, não física, mas no coração. Judeu verdadeiro, aquele que reconheceu Cristo como seu Messias, como Zacarias fez naquele momento, como João fez, como João Batista fez. Esse é o judeu verdadeiro, aquele de fato que é no Espírito e não na carne. Como acontecia isso aqui? Os irmãos se reuniam para adorar o Senhor. Os judeus, motivados pelo ódio e pela inveja, pelo crescimento da igreja que era monstruoso naqueles dias, iam às autoridades e diziam: ó, eles estão reunidos lá na esquina. Para quem que eles estavam falando isso? Para os romanos. Movia-se uma cavalaria nessa hora, o centurião chamava os seus 100, ia lá, prendia, massacrava, fazia o que queria. Era assim, e eles dedurando. Muitas e muitas blasfêmias. A ideia, meus irmãos, de blasfêmia, talvez seja melhor entendido como calúnias, mentiras ou difamações. Os judeus acusavam a todo momento os cristãos de imoralidade. Os irmãos se reuniam a portas fechadas, uma comunhão a portas fechadas, e eles diziam: ó, está vendo? Ninguém sabe o que eles estão fazendo ali dentro com as portas fechadas. Acusavam eles de ateus, porque eles não se adoravam. Olha que hipocrisia, não é? Um próprio judeu acusando os cristãos de ateísmo, porque eles não adoravam a César. Calúnias, difamações e muitas outras coisas. Eles estavam sendo, meus irmãos, não o povo de Deus. Observe o final do texto, diz o seguinte: quem eram esses? Aqueles que se declaravam judeus e não são. Jesus então faz um diagnóstico. Observe, o Cristo exaltado conhece também até mesmo aqueles que se diziam ser seu povo e não eram. Ele diz: não, eles se declaram judeus e não são. Na verdade, eles são o quê? Sinagoga de Satanás. Eles se reúnem não para a glória de Deus, mas eles se reúnem como um instrumento de perseguição. Essa é a ideia. Eles se reuniam, na sinagoga era um momento de reunião, onde a igreja, aliás, os irmãos ali, os judeus também se reuniam para ler as escrituras e para adorar, principalmente no sábado, aqueles que estavam longe do templo. E aqui Cristo diz que eles não eram povo, eram instrumentos na mão de Satanás para perseguir o seu povo. Podemos ver aqui, meus irmãos, então, uma igreja que sofria pobreza, dias difíceis, perseguição, calúnias, prisões. Verso 10 diz assim: eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Observe quantas coisas estão acontecendo aqui. Como eu disse, o Cristo exaltado tem uma perspectiva diferente das coisas. As coisas não correm soltas, a história não anda solta. Deus não girou ali, fez um reloginho da história, apertou no botão e agora a catraca gira sozinho. Não. As mãos de Deus estão sobre a história, estão sobre nós, a sua igreja. É interessante, prisões, perseguições, propriedades saqueadas, pobreza econômica, acusação, calúnias, perseguição, morte. Olha quantas coisas. Em nossos dias, como nós poderíamos chamar isso? Que nome você daria para isso? Nossa, irmão, uma tragédia. Você viu o que aconteceu na igreja tal? Pessoas foram presas, pessoas foram mortas. Meu Deus, misericórdia. Deus me livre. Nós chamaríamos isso de tragédia. Problemas ou algo parecido. Mas é interessante, quando nós lemos Atos, nós vemos uma perspectiva diferente. A igreja primitiva não olhava isso como um problema ou como uma tragédia.
mas via isso como uma oportunidade de Deus ser glorificado. Para ele, para a igreja antiga, sofrer por causa de Cristo Jesus era um privilégio, um imenso privilégio. Paulo diz isso lá em Filipenses, em algumas passagens lá ele vai dizer, sofrer por causa do nome de Jesus. Nós, como igreja moderna, nós não temos essa ideia do que é sofrer por causa do nome de Cristo. Não temos. Nós estamos acomodados em nossos bancos, com ar-condicionado, um espaço seguro, estacionamento para os carros, para a moto. A gente não tem uma noção do que é sofrer por causa do amor de Cristo, por causa do nome de Jesus. Ainda não. Ainda não. Não é para colocar medo no seu coração, mas eu garanto, a Escritura garante, muitas aflições ainda virão. A igreja sim passará, o povo de Deus ainda passará. Talvez aqui em nosso país ainda passaremos por muitas aflições, talvez não tão escancarada como essa, mas a ideia aqui, quando chegar esses dias, o que faremos? Nós, como igreja brasileira, como nós vamos nos comportar diante de um momento como esse? Pense junto comigo, qual é a postura que a igreja brasileira vai ter em momentos assim? Aflições por causa do nome de Jesus. A gente precisa, meus irmãos, urgentemente, viver sob essa perspectiva. Não é sempre que teremos um ar-condicionado e um local agradável para nós termos esse momento de comunhão. Pense junto comigo, quando chegar esses dias, o que você vai fazer? Quando você for matricular seu filho na escola, chega lá e dizer, você é cristão? Sim, ele não estuda aqui. Você vai para a universidade. Você é crente? Sou. Não tem vaga. Não, mas eu vi ali, tem tantas vagas. Não tem não. Você vai trabalhar, chega numa empresa. Queria colocar meu currículo. Ele olha, excelente. Formada nisso, naquilo, pá. Quando ele olha lá no finalzinho, eu tenho uma pergunta. Não me leve a mal. Sim, pode perguntar. Você é crente? Sou. Pois não vai dar para você trabalhar aqui não. Nós estamos caminhando para esses dias. Acredite, nós estamos caminhando. Chegará o momento que as portas de emprego serão fechadas. Você não vai ter oportunidade de trabalhar por causa da sua fé. Já vi um relato, alguém me dizer, esses dias o parente Samuel me disse, que uma empresa tal, não quer mais nem aceitar cristãos. Eu contei essa história aqui uma vez também. Um amigo meu me disse que lá no Rio, em uma determinada empresa, ele não me citou o nome, ele contou isso para mim. Ele disse que lá ele não aceita mais nenhum crente. Não é nessa perspectiva aqui, mas é porque os crentes eram o que mais davam trabalho para ele. Mas já estava caminhando para esses dias. Já está caminhando. O que você vai fazer quando chegar esses momentos? Irmão, eu vou na justiça. Você do direito já diz logo. Eu vou na justiça, eu vou brigar pelo meu direito. Aí eu pergunto, e quando a justiça também for contra o evangelho? Quando a própria justiça for contra a sua fé, a quem você vai recorrer? Eu vou à república, eu vou não sei aonde, eu vou no presidente, eu vou brigar pelos meus direitos. E quando a justiça fizer questão de massacrar os seus direitos, a quem você vai correr? A igreja em Esmirna, meus irmãos, ela foi lapidada nesse contexto de tribulação. Os irmãos viviam em um mundo extremamente hostil. Diariamente, estavam em um mundo hostil. Calúnias, prisões. Enfrentar uma prisão romana, como eu disse logo no início, era algo terrível. Os romanos não prendiam para punir as pessoas. Aqui, quando a pessoa comete um crime, aliás, hoje em dia, ela é lançada na prisão. Os romanos não. A prisão só servia para 3 coisas. Primeiro, a prisão só era jogado na prisão aquele que estivesse tendo algum tipo de resistência. Então, alguém estava resistindo ao império, então era lançado na prisão. Segundo momento que era usada a prisão, era apenas para colocar a pessoa ali, para esperar o seu julgamento. Então, ia preso para esperar o julgamento. E o terceiro, ela era detida para aguardar a sentença. O cabo foi condenado ao enforcamento, ele ia para a prisão. Então, ele aguardava lá a sua sentença de morte. Ele não ficava passando a vida inteira ali. E é interessante,
Alguns historiadores dizem que era um local terrível, a prisão romana. Se a pessoa fosse livre, ou seja, absolvida do caso e era livre, ela saía doente de lá. Doenças, fome, muitos morriam de fome na prisão romana. Muitos saíam, os que saíam doentes. E o maior inimigo que eles mais tinham medo lá dentro, a lepra. Os casos de lepra nas prisões romanas eram assustadores. Então, se saía livre, não fosse condenado pelo peso de Roma, morria por causa de lepra. Mas o próprio Cristo exaltado, conhecendo a história e tendo tudo sob o seu controle, observe verso de número 10. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ele diz quantos dias serão. Jesus em glória diz à sua igreja, serão assim, será desse jeito. Eis que o diabo, a ideia de eis, aí essa palavra traz a ideia de algo que está para acontecer, e essa ideia de está para lançar, ou seja, que é iminente. Ele vai fazer isso, vai acontecer. Então Jesus tem o controle da história, está ciente de cada detalhe, e ainda diz, durará 10 dias. É interessante, irmãos, que não se sabe o que significa, por incrível que pareça, pelo menos nas nossas Bíblias diz 10 dias, mas não sabe o significado dessa expressão. Há muitas e muitas interpretações sobre o que significa esses 10 dias. Gostaria de citar aqui 3. Alguns acham que esses 10 dias, na verdade, significam os próximos 10 imperadores romanos que virão e queriam assolar a igreja. Outros acreditam que traz a ideia não de realmente 10, mas o significado aqui é um tempo curto, um período com começo, meio e fim, e esse começo, meio e fim vai ser breve. Então, alguns acham que a interpretação é essa, um tempo breve, mas que tem um início, tem um meio e tem um fim. A outra interpretação também, muito aceita entre os teólogos, é que, na verdade, aqui 10 dias se refere a Daniel, lá no capítulo 1, você pode ver depois, Daniel capítulo 1, verso 12 a 14. Então, aqui está uma espécie como se João tivesse trazendo a ideia de Daniel para o livro de Apocalipse. Meus irmãos, eu confesso que eu não sei o significado. Os teólogos se debatem, bate cabeça. Eu acredito, pelos vários que eu vi, que a ideia de 10 dias é que Cristo está dizendo assim, que será um tempo curto. Eu creio que a interpretação mais, pelo menos a ideia seja essa, que vai ser um período curto, mas extremamente severo. Repito novamente, o Senhor está dirigindo toda a história e tem um conhecimento aqui soberano do que vai acontecer com a sua igreja. Ele está guiando a história e Ele não vai permitir, meus irmãos, que isso se delongue demais, que vá além do limite dos irmãos, mas Ele diz, durará até aqui a permissão do Senhor. Deus é soberano e não permitirá com que a sua igreja sofra além das suas forças. Olha que texto interessante, abra lá em 1 Coríntios, isso nos faz lembrar dessa promessa que há na Escritura sobre essa ideia de perseverar. 1 Coríntios capítulo 10, muito conhecido esse texto, acho que faz um bom link com essa passagem aqui, capítulo 10, versículo 13. Diz assim, não sobreveio, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, para que vocês possam suportar. Louvado seja Deus. O Senhor é o Senhor da história. Ele guia. Satanás aqui vai usar homens para serem os seus instrumentos
de tormento à igreja, mas o próprio Deus soberano do céu diz a ela, durará até aqui. E o Senhor diz, vocês não receberão algo que vocês não podem suportar. Como aqui é dito, nada vai além da capacidade do homem, porque o Senhor é misericordioso. Voltando lá para Apocalipse capítulo 2. Cristo exaltado, aquele que triunfou sobre a morte e vive para todo sempre, que está acima de todos os poderes desta terra, diz a sua igreja. Agora observe o que ele diz diante desse momento avassalador sobre os irmãos. Diz o seguinte, aquele que é exaltado diz, não tenham medo. Verso 10, não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Lá embaixo, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte. O que significa isso? Você ser fiel da idade que você é criança até quando você morrer e for velho? Ou a interpretação correta é ser fiel, inclusive se for ameaçado de morte. Fidelidade em meio às ameaças de morte. Ó, meus irmãos, não sei se vocês estão entendendo. Aquele que está no trono, como Paulo diz em Romanos, ao lado direito de Deus, intercedendo pela sua igreja. Ele diz assim, eu sou o primeiro e o último, estive morto e tornei a viver. Não tenham medo daquilo que vocês vão sofrer, mas sejam fiel até a morte. E eis o prêmio que será dado para os vencedores, e eu lhes darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte. Vamos pensar um pouco sobre isso. Nós não estamos sofrendo ameaças de morte. Ainda não. Mas essa fidelidade se aplica aonde hoje? Hoje, na vida da igreja. No trabalho. Seja fiel no trabalho. Até a morte. Na família. Ser fiel nas contas. Seja fiel a Cristo com seus filhos. Seja fiel a Cristo com seu namorado. Seja fiel a Cristo com a sua esposa. Seja fiel a Cristo com a sua namorada. Seja fiel a Jesus na escola. Seja fiel a Jesus quando ninguém estiver olhando. Essa é a ideia para os nossos dias. Nós não estamos enfrentando tribulação, pelo menos não nesses níveis. Mas a ideia é, seja fiel. Seja em qualquer que for as circunstâncias. Ó, meus irmãos, novamente eu pergunto, o que você vai fazer quando acontecer e quando começar esses dias? Quando o seu filho for proibido de estudar em um determinado lugar. Quando você não poder mais trabalhar porque você é crente. Quando não permitir você entrar em alguns tipos de estabelecimento. Quando proibir você de fazer alguns tipos de prova, o que você vai fazer? Quando as perseguições chegarem, o sofrimento, o que nós, que eu também estou junto nessa, e meu coração está aflito, o que nós vamos fazer? Eis aí o remédio que consolou a vida daquela igreja. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Naquele tempo, haviam vários jogos, principalmente em Esmirna. Era muito forte o atletismo. Quando alguém ganhava, era concedido uma coroa, uma espécie de, tipo uma guirlanda mais ou menos, feita de flores, alguns talvez até mesmo com algumas pedras preciosas. Talvez o apóstolo João viu isso, e o Espírito Santo inspirando ele, conservando também ali o contexto, ele tirou essa ideia dali, para trazer mais visível ao coração dos irmãos. Talvez essa seja a ideia da coroa aqui. Não sei se de fato será uma coroa, mas o que Cristo está dizendo, eis que terá um prêmio. Para quem? Para aquele
que for fiel até o fim, seja em qual for a circunstância. Ó, meus irmãos, a carta escrita para a igreja de Esmirna serve para nos encorajar. E nós irmos para casa já nos preparando para os momentos mais difíceis que o povo de Deus vai passar. E quando chegar lá, a Escritura mostra o que fazer: ser fiel. Aquele que venceu a morte está sentado ao lado de Deus pelos séculos dos séculos. Garante: eis que eu lhe darei a coroa da vida. Quem está garantindo a coroa da vida? O Cristo exaltado. Se as nossas vidas, se os nossos empregos, se forem tirado tudo de nós, o maior presente nos será concedido: a coroa da vida. O maior presente pelo maior de todos, o Cristo exaltado. Seja fiel ao Senhor e ganhará a coroa da vida. Oh, meus irmãos, o que Jesus espera de nós hoje como igreja? Fidelidade em todas as áreas, com ou sem perseguição. Fidelidade em cada momento de nossas vidas. Nós vamos orar. Não estamos preparados, mas a Escritura nos ajuda a se preparar para esses dias. A Escritura nos mostra o que fazer quando começarmos a experimentar sofrimentos por causa do nome de Jesus. Eis o encorajamento: não tenha medo, seja fiel, custe o que custar. Eu não consigo, irmão, pois vamos orar agora como igreja. Fique de pé, em nome de Jesus, vamos orar que o Senhor nos dê a graça. Meus irmãos, não é pelo poder do homem, mas é pelo aquilo que Cristo Jesus, o primeiro e o último, garante para a sua igreja. Ele é que garante a coroa da vida. Não é pelo nosso poder, mas é pelo aquilo que Ele garantiu. E Ele pede: sejam fiéis. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por essa carta tão encorajadora, Senhor. Ó Deus, que nos mostra, Deus, as aflições, ó Deus, que nossos irmãos passaram. Ó Deus, não sabemos nem mesmo o que é, Deus, nem um décimo do que é sofrer por causa do Teu nome. Senhor, quando os dias sombrios chegarem, pedimos ao Senhor: tenha misericórdia. Nos ajuda a lembrar dessa passagem, Senhor, que há um prêmio incomparável para aqueles que são fiéis. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a guardar o nosso coração do mundo, da ganância. Ó Deus, ajuda, Senhor, a guardar os nossos corações de sermos tentados, Senhor, a negar o Teu nome, por causa de emprego, por causa da família. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a não cair neste erro. Que possamos olhar, Deus, para o prêmio soberano que o Senhor vai nos conceder. Ó Deus, tenha misericórdia pelos aqueles momentos que negamos o Teu nome, ó Deus, com ações, com comportamentos que não tinham nada a ver com o Evangelho. Nos perdoe, Deus, pelos aqueles momentos que sentimos vergonha de falar do Senhor para alguém, para um amigo, para um colega ou para um vizinho. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a perseverar e a olhar com esperança, Deus, e alegria para o consolo do Senhor sobre a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que você vá para casa com essa esperança de que a fidelidade garante a coroa da vida. Amém? Deus abençoe.